Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda, bate cabeça, filhos de Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde. boa noite, Meu nome é Catarina. meu nome é Joãozinho, Nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Japão. Pedindo a licença dos irmãos mais velhos, dos irmãos mais novos e de toda essa comunidade que nos cerca e que nos ajuda. A bênção de todos vocês para mais um trabalho, mais uma conversa em que a gente possa estar ajudando e nos ajudando também a nos elucidar cada vez mais diante dos mistérios que existem em torno de toda a nossa espiritualidade e de nossas histórias, né? Os mistérios que acontecem em nossa volta, que muitas vezes deveríamos parar para pensar e correr atrás para estudar, né? Sim. Hoje a gente vai falar sobre os dragões. Lembrando que no vídeo passado a gente falou da mamãe Olokun e pai Olokun. verdade. Então, para que a gente possa seguir adiante nesse trabalho, não teria como a gente não falar pelo menos um pouquinho sobre os dragões, né, Catarina? Sim. E mais pra frente, no próximo vídeo, a gente vai conectar tudo, não é, Joãozinho? Isso, né? Então, segura a ansiedade e vamos estudar. Vamos sim. A gente vai associar com algumas passagens bíblicas do Apocalipse, tá bom? Então, a Catarina e o Joãozinho, às vezes vai colocar algumas passagens para que a gente consiga explicar melhor. É no Apocalipse 12, a partir do item 7, tá bom? Então, vamos começar por aí. No item 7, fala assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. A batalha no céu relata o momento em que Jesus, mais ou menos ao meio-dia, foi crucificado. E o céu, ele tinha ficado todo preto, todo escuro, Joãozinho. Nesse momento, foi onde Beelzebul e todos os espíritos que o acompanhavam e apoiavam foram aprisionados. Em outros estudos, nós já associamos São Miguel Arcanjo com Pai Exu. Então, em outras palavras, Miguel e seus anjos quer dizer Pai Exu e seu exército de Exus. Então foram eles que batalharam nessa época. E só podendo, para relembrar, nesses estudos, a gente tem que abrir a nossa mente e o nosso coração. Antes de mais nada, colocar na cabeça que todos os mistérios de Deus estão interligados. Então não se peguem em preconceitos religiosos. Sim. Vamos abrir os nossos corações e fazer uma somatória de toda essa pesquisa, que é muito importante que juntando com o outro se faz a resposta. Então, eu vou continuar, né? Os espíritos que lutaram junto com Beelzebul se intitularam como dragões, que não tem nada a ver com o símbolo do dragão, viu? Ou com os dragões associados aos elementais. Esta comunidade de espírito tinha o seu líder dragão. Os dragões eram espíritos guerreiros e seguiam incondicionalmente o seu líder. Os espíritos de grande honra que cumpriam estritamente as ordens recebidas. Eles são mencionados como anjos, assim como os Exus, o que significa que estes seres são a nível dos seres Exus. Lembrando que seres Exus são completamente, como se diz, disciplinados, Sim.
na, na, na ordem do Papai do Céu, eles são Sim. incorruptíveis. Ixi, não sei falar essa palavra. Irrepreensíveis. Nem poder. Então, imaginam como eram também nossos irmãos seres dragões, né? Eles eram leais ao seu líder, né? Sim. E dentro dessa batalha que ocorreu, nem todos os dragões foram aprisionados. Porque antes que eles fossem, alguns deles perceberam que o seu líder havia se corrompido, infelizmente. E eles então esses que não foram aprisionados, esses que recuaram, eles foram absorvidos pelos Exus. Olha que legal. E eles receberam novas causas. Eles foram divididos em 3 grupos e trabalharam muito para compensar os seus erros passados e o dos seus semelhantes, seus familiares, ou seja, todos os dragões que infelizmente seguiram ainda por esse caminho errado, digamos assim, né? Além de trabalhar para compensar os seus erros, ainda trabalharam pelos seus semelhantes. São grandes espíritos, muito elevados e também muito honrados. Então, diante de toda essa disciplina que eles tinham, imaginam então levando essa disciplina e toda essa verdade que eles tinham em seus corações, mas num caminho errado, né, Catarina? Então agora vamos falar mais uma passagem bíblica, do item 9, tá bom? Tá bom. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. O líder corrompido está presente desde a nossa migração para este orbe. Na Bíblia, em Gênesis, ele é mencionado como a serpente que apareceu lá no jardim do Éden. Ele é um espírito muito, muito, muito inteligente. Colocou um peso enorme no diabo e no Satanás, como bodes expiatórios, onde nós depositaríamos toda a culpa neles e, consequentemente, fugiríamos das nossas próprias responsabilidades. E é assim que eles nos enganam até hoje, sabia? Meu Deus. E é verdade esse negócio aí, não é verdade, Jô? Sim, verdade dele. Os dragões, eles são um povo muito conquistador. Isso deveria ser no bom sentido. Mas, infelizmente, com o líder corrompido, muitos acabaram seguindo esses passos errados por lealdade e afinidade. No nosso orbe, os Exus que cumprem com a lei kármica, a gente já estudou, né? Sim. Mas, nos mundos em que a gente vivia antes, eram os dragões que cumpriam com a lei kármica e guardavam aquele ambiente, assim nos tendo como prisioneiros. Mas a gente era prisioneiro por conta dos erros que a gente mesmo cometeu, né? Tá bom? Sim. Isso é bom e me traz uma outra reflexão, para que a gente possa entender um pouquinho. Naquela época, então, os dragões faziam o mesmo trabalho que os Exus, com a sua grande responsabilidade em ser justo, imparcial, Sim, certo? sim. Então, agora vocês entendem que nesse orbe, quem faz esse trabalho são os nossos queridos Exu, né? Mas isso fica então nesse ponto de reflexão. Agora vamos no item 10 da Bíblia. Tá bom. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quando Jesus fez a proposta aos 5 regentes planetários sobre nos dar uma chance essa que já vivemos hoje. A princípio, eles ficaram divididos, pois os dragões que nos acompanhavam e nos conheciam
não acreditavam que seríamos capazes de mudar. Ah, e foi nesse momento em que o mais alto precisou interferir e mostrar todo o seu apoio à proposta que Jesus fez. Sim, sim. E assim, Jesus teve a bênção dos demais regentes. Mas, por outro lado, se aproveitando dessa situação, Beelzebu passou a se empenhar em corromper o líder dos dragões. E a frase "diante de Deus os acusava dia e noite" quer dizer que ele não concordava, o líder dragão não concordava com a decisão tomada e noite e dia afirmava que nós não tínhamos condições nem merecimento da oportunidade que Jesus estava prestes a nos dar. E foi infelizmente dentro desse pensamento que Beelzebu ficou fermentando, o líder se deixou levar. E só para relembrar, antes que muitos irmãozinhos ficam meio confusos diante da nossa colocação, Beelzebu foi alguém dentro daquele templo da época de Jesus, Sim. que já era contra Jesus. Quem era, Catarina? Caifás. E isso, para que vocês entendam, né? Para onde foi esse grupo que Caifás, que era já, surgiu contra Jesus. Então, essa, para que a gente possa entender, né, a colocação de Beelzebu, mas que ele naquela época já tinha o nome de Caifás, tá bom? Agora vamos de novo falar sobre uma parte da Bíblia, o item 11, tá bom? Tá bom. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Isso fala sobre os 12 apóstolos, que são os símbolos da virtude em potencial da humanidade. Eles que conseguiram evoluir, melhorar, triunfar pelas palavras de Jesus, o Evangelho, e não amaram suas vidas até a morte, se refere ao martírio que enfrentaram. Os apóstolos foram a sementinha do cristianismo. Foi a partir deles que Jesus pôde continuar a trabalhar por nós. Porque se eles não tivessem conseguido, nosso destino teria sido diferente. Lembrando, né, Catarina, que naquela época, quanto era muito mais dificultoso, complicado, a sua renúncia por si próprio, os caminhos que teriam que fazer, não era que nem aqui hoje, né? Você pega um carro, você pega um avião. Então imagina, os perigos, não só espirituais, mas também materiais. A sua fé era testada a todo momento, a cada segundo. Quanto são merecedores. Diante de tudo isso, vamos então abrir os nossos olhos, voltar a alguns capítulos anteriores que nós já fizemos, e o porquê. Não é porque cristianismo, catolicismo, igreja católica, não. As forças de Jesus, os apóstolos de Jesus. Não é Umbanda, não é catecismos e outras religiões, islamismo, judaísmo. Não. Naquela época não existia. Eram os seguidores de Jesus. Os apóstolos, pessoal, eles foram como uma primeira prova para Jesus mostrar que o seu plano poderia sim dar certo e dessa forma poder dar continuidade a toda a humanidade. Por isso que, se os apóstolos não tivessem conseguido, nosso destino seria outro, porque a oportunidade não seria dada dessa forma. Agora, voltando para Beelzebu e para os dragões. Em todo o tempo que Beelzebu esteve aprisionado,
ele não deixou de trabalhar. Claro, com certeza, né? E no momento da sua libertação, que ocorreu na Idade Média, onde foi o período de maior decadência moral, ele já tinha seus planos formados e tinha seus infiltrados em muitos lugares estratégicos. Junto dele, o líder dragão também foi libertado. Por isso, a Idade Média aconteceu tantas coisas ruins. Foi um período feio de ver, feio de relembrar. Ele já tinha seus infiltrados em vários lugares. E por isso tantas atrocidades aconteceram nesse período. Mas os humanos não foram vítimas disso, porque eles se deixaram levar por tudo isso. Por isso, de período de maior decadência. Eles simplesmente se deixaram levar por toda essa influência negativa. E tudo de ruim que aconteceu, aconteceu, né? Sim. Só colocando um ponto para que a gente possa entender um pouquinho do pensamento destes irmãos. Para eles, Jesus era apenas o cordeiro, um fraco que se deixou levar pelo amor, se deixou levar pelo sentimento de compaixão. Aquele ponto que Jesus se entregou por nós aqui na terra, para os dragões foi um ponto de um espírito fraco. Eles até hoje não conseguem entender essa entrega de Jesus por nós. Então, muitos podem ter várias histórias, né? Mas eles vivem totalmente aprisionados. Mas lembre-se, como grandes e antigos espíritos, com grandes conhecimentos, conseguiram repassar seus ensinamentos que hoje ainda correm nessa terra. Através de magos negros e vários outros espíritos que absorvem e fazem uma troca com esses dragões. Mas eu acho que isso é para vocês pensar um pouquinho em tudo o que acontece, né? Em relação a toda sintonia que hoje a gente vive na Terra, seja de qualquer forma política ou religiosa, os preconceitos, as atrocidades que vocês têm e o que conduzem vocês. Então vamos parar para pensar um pouquinho, né, Catalina? Mas este capítulo vai ficar muito comprido, né, Catalina? Então a gente vai dividir. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Pai Olocum. Isso. E daí tudo vai se conectar. Aí não é vocês verdade? vão entender os pontos mais principais que vem acontecendo. Então, e só para relembrar, antes de fechar, lembre-se, meus irmãos, quando Jesus escolheu seus 12 apóstolos, nenhum deles era perfeito. Pedro, arrogante, outro era vaidoso, o outro estava corrompido. Mas mesmo assim, Jesus escolheu esses 12 porque acreditou na força maior que eles tinham nos seus corações. E com a fé e a esperança que eles iam vencer a si mesmos. E venceram. Se venceram, meus irmãos, você acha que eles não iam fazer parte dessa história de voltar e nos ajudar? Não nos fechamos nossos olhos com pequeninhos preconceitos. Eles vieram na forma mais linda para abrir os caminhos
para nos mostrar a verdade de nós mesmos como Exu. Mostrar que nós somos capazes de fazer essa mudança, sim. Basta acreditar em você. Acredite em você. E você vai fazer a diferença, sim. E vale lembrar também de Judas. Muitos vão perguntar, mas Judas não conseguiu engano. A gente tem um vídeo revelando quem Judas hoje é no plano espiritual. E pessoal, é um espírito maravilhoso. É claro, lá na época ele se perdeu um pouquinho, caiu, cometeu os seus erros, mas depois ele trabalhou muito duro para reconquistar tudo isso e se redimir diante de Jesus. E hoje ele é um espírito maravilhoso e realiza tarefas gigantescas. Então, a gente vai colocar na descrição do vídeo o vídeo que a gente fala sobre ele para vocês verem também, tá bom? Sim, sim. Então, são os 12 apóstolos, sim, sem exceção, incluindo Judas, viu? E vale lembrar também o que a vovó colocou pra gente no evangelho uma vez. Às vezes a gente fica muito preso em ficar julgando Judas. Que Judas foi o traidor, que Judas. E enche a boca para falar de Judas no mau sentido. Mas enquanto a gente enche a boca para ficar falando mal de Judas, ele não ficou falando mal de ninguém. Ele não concentrou os seus esforços em coisas externas, em coisas que não valiam a pena. Ele simplesmente se reergueu e fez o que ele precisava fazer. Então vamos tomar cuidado com o tempo que a gente perde falando mal dos outros e se concentrar em fazer o que a gente precisa fazer. Assim como Judas nos exemplificou, não é verdade? Verdade. Nosso coração, quando assiste aquela parte que todos queriam pegar, ou naquela época, os pecadores que faziam algo eram julgados e atiravam-lhe pedras. Quando aquela mulher que Jesus interveio, uma grande sabedoria para que também não caísse na mão dos sacerdotes do templo, disse com grande sabedoria: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Fiquem ressalva, meus queridos, que não importa o tamanho do crime que vocês possam ver, mas suas mãos estão cheias de pedras, atirando para tudo quanto é lugar. Eu, Joãozinho da Mata e Catalina, pedimos para que vocês reflitam e joguem essas pedras que estão em suas mãos, na boca, no coração, no pensamento. E vamos, meus irmãos, fazer igual os apóstolos, fazer a nossa transformação interior e seguir em frente. Certo? Sim. Podemos ir embora? Sim. Então a gente vai embora com uma grande felicidade no coração, mesmo que a gente não tenha chegado a conquistar todo o trabalho que deveríamos, fizemos um pedacinho. Então, um abraço no coração de vocês, se sintam abraçados e um beijão, um abraço forte nosso, né? Saravá, meus irmãos, fiquem com Deus. Um abraço no coração de vocês e uma bênção. Que Deus, nosso Pai Oxalá, nosso Pai Olholu, proteja cada um de vocês. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, saravá.